E aí, gurizada, tudo bom? Lembram de mim? Jesus do islamismo? Não, né? Isso foi piada, né? Alguém fez isso pra mim, mas eu gostei, achei engraçado. Até porque tem a ver, né? Eu já disse naquela aula que Jesus, pro islamismo, ele é um profeta. Ele é um cara que existe, ele tá lá, ele é citado, né? Mas é só mais um. Enfim, deixa pra lá, vamos voltar hoje. Tô aqui, ó, acabou, né? Pra hoje, eu podia ter vindo com o cabelo solto, mas não vim. Por que eu podia ter vindo? Porque a gente vai falar sobre a igreja no Ocidente medieval. Então aqui, ó, a igreja no Ocidente medieval, ela vai ter muitas questões para a gente tratar, mas vamos acabar com Jesus, porque não tem nada de Jesus Cristo nessas aulas, né? Tem muito, ó, capeta, Satanás, demônio, né? A igreja na Idade Média não é nem um pouco uma coisa bonita, né? Não é nem bacana, nem nada. Enfim, vamos lá, olha aqui, ó. A igreja ocidental no final do século X. Lembra? A gente já passou pela Alta Idade Média. Então agora a gente está na metade da Idade Média, né? No século X. Então os povos do Ocidente medieval já se cristianizaram. E de uma forma, digamos assim, de qualquer jeito. Esses caras simplesmente, tá, eu tenho que fazer o quê? Tem que ir nesse local aqui, a gente chama isso aqui de quê? Igreja, tá? E rezar, e fazer sinal da cruz, essas coisas. Enfim, pouco conhecimento, até porque a Bíblia, né? A Bíblia era em outro idioma, né? A Bíblia era em latim. Esses caras falavam línguas germânicas, né? Uma coisa que seria o francês, algo que um dia vai se tornar o espanhol, o alemão, enfim. Se hoje na Europa é aquele carnaval de línguas, imagina na época, né? Então esses caras não tinham acesso ao que foi, a quem era realmente Jesus Cristo, o que foi a vida dele. Então é o seguinte, os bispos e os abades, quem eram os abades? Abades era o cara que coordenava um monastério, né? Uma abadia, né? Vou deixar essas palavras estranhas? Vou deixar, porque isso pode cair em prova. Então esse linguajar, essas palavras um pouco mais incomuns, vou deixar, tá? Bispo, vocês sabem quem é o cara que comanda a igreja numa região, e o abade é o cara que comanda aquele monastério, né? É como se fosse um monge-chefe daquela abadia, daquele monastério, né? Então tá, esses caras, eles tratavam, no século X, da igreja mais como se fosse algo pessoal. Então tá aqui, ó, tratavam mais de cuidar das coisas materiais como se fossem senhores feudais. Então todo o costume medieval rolava isso direto para tratar de questões espirituais. Então era normal o feudalismo em tudo, em todas as relações, e era na igreja também, né? Esses caras tratavam a igreja, aquela região deles, aquela paróquia, como se fosse terra deles, como um senhor feudal. E o imperador do Sacro Império Germânico, ele tinha esse poder da investidura que nós já falamos, né? Nessa crise que aconteceu mais ou menos nessa época aqui, século X. Então esse cara, ele vai escolher os bispos e até mesmo alguns papas. Vários papas são indicados pelo imperador germânico, né? Esse cara vai indicar, tem esse, mas eu quero aquele outro lá que não tem nada de religioso. Muitas vezes, olha aqui, ó, critérios políticos, indicando inclusive leigos. Botei aqui, ó, umas palavrinhas rápidas para a gente entender essas coisas que eu disse, que eu não posso facilitar a vida de vocês nesse caso. Isso pode cair em prova, vai estar lá no Enem, vai estar em vestibular, enfim, vai estar na tua prova da semana que vem. Tu tem que saber isso aqui, ó. Então, ó, o abade, já expliquei quem é esse cara. É o cara que cuidava da abadia. Investidura, já tratamos isso em outra aula, mas está aqui de novo, ó. Poder no qual o imperador estava investido para tomar decisões, né? Então, eu fui autorizado há séculos atrás, estou investido deste poder, autorizado a quê? Autorizado a escolher os bispos, os papas, enfim, muita coisa caiu quase no colo desse imperador. Por quê? Por causa daquelas relações que eu já falei, esses caras tinham poder. Por quê? Porque o Papa precisava se aliar com alguém. Primeiro se aliou com quem? Com o rei francês, depois imperador do Império Carolíngio, né? O Sacro Império Ocidental, e depois o Sacro Império Ocidental virou o Império da Alemanha. O Sacro Império Romano Germânico, né? No meio da Europa, ali onde é a Alemanha. Da Alemanha, passando por Áustria, imagine o mapa de hoje, até descendo ali, Áustria, Suíça, até o norte da Itália. Tudo aquilo ali no meio da Europa é o Sacro Império Romano Germânico dessa vez, né? Acabou Carlos Magno, a gente está no Império Alemão.
Vamos lá. Leigo, acabei de falar no leigo. O leigo, tá aqui, ó, é o cara que não recebeu ordens sacras, ou que não domina determinados assuntos, né? É o cara que não manja dos paranauês, exatamente, ele não manja de nada. O que eu sei da igreja? Eu não sei nada. Mas tu vai ser o bispo daqui porque eu sou o imperador do Sacro Império e quero que tu seja. Por quê? Porque tu é meu sobrinho, tu é meu filho, tu é sei lá o quê. Então a coisa rolava assim. Muito por desconhecimento e achar que realmente a igreja, nessa época, servia simplesmente pelo poder, pelas posses que tinha essa igreja, que era poderosa na época. Já era poderosa. Mas o poder feudal dos imperadores do Sacro Império era maior. E de alguns reis, de alguns condes, duques, o Duque da Borgonha, por exemplo, tinha um poder muito maior do que alguns reis dessa época, desse período. Né? Então, olha aqui, ó, renovação da Igreja Ocidental. Isso, vamos jogar para lá, vamos dar um zoom, joga para lá e tal. Então tá, renovação da Igreja Ocidental. Com toda essa podridão, precisávamos mudar algumas coisas na igreja. Então vão surgir 2 monastérios, 2 abadias, que vão tentar trazer a igreja de volta para a questão espiritual. Então tá ali, ó, mosteiros situados no leste da atual França e seguiam a regra criada no século VI por São Bento, que tem como lema a frase em latim, ora et labora, né? Reza e trabalha. Uma dessas ordens é a Ordem de Cluny, né, fundada em 910, onde os monges dedicavam a vida às missas e à oração. O trabalho manual da abadia ele era feito por leigos. Né? Já expliquei o que são os leigos. Eles acreditavam que a casa de Deus deveria ser suntuosa, igrejas decoradas com ouro e pedras preciosas, enfim, com o máximo de riqueza. E eles incentivaram a arquitetura e a arte para contribuir com a beleza e a solenidade dos ritos católicos. Incentivar a criação de escolas para crianças, bibliotecas, enfim. Também a transcrição e a cópia de inúmeras obras. Né? Esse trabalho que os monges já faziam, aqui vai ser incentivado. Enriquecer o calendário litúrgico de celebrações especiais. Então, algumas coisas que não tinham na igreja, eles inventaram algumas festas mesmo, festas no sentido de rituais, na verdade. Né? Hoje a gente chama um pouco mais de alguma festa santa, como São João, por exemplo, enfim. E a Ordem Cister não são rivais, na verdade, elas têm o mesmo propósito, mas ali, ó, ela foi fundada em 1098, já no século XI. E ela surge quase como uma oposição a Cluny. Por quê? Porque condenava o luxo e esses caras já viviam com simplicidade nos mosteiros com decorações simples, né? Diferente do que acontecia em Cluny. E Cister, com C, né? Não é irmã. Cister, bem como nos demais conventos da ordem, tinham como premissa ficarem afastados das cidades, mais próximos da natureza, mais isolados do que em Cluny. Eles defendiam a humildade e o trabalho manual como formas de exercício espiritual, tão importante quanto as orações e os cânticos sacros. São conhecidos como os monges brancos. Né? Eles usavam uma túnica branca. Em Cluny se usava o preto. Né? Então volta para cá, zoom, tirou o zoom. Ó, tá? Então, esses 2 monastérios, eles vão reorganizar todo o ritual da igreja e influenciar muito, a formação desses monges vai influenciar muito o pensamento da igreja nessa época. Né? Então eles vão retomar essa coisa da espiritualidade, que como eu disse antes, estava perdida. Né? Então muitos papas com esposas, com amantes, nomeando filhos, nomeando leigos, pessoas que não tinham nada de religioso, comandando um bispado ou até papas, assim, né? Então, quando esses 2 monastérios, essas 2 abadias, elas são fundadas, a ideia é retomar, né, essa coisa da igreja, da religiosidade, da espiritualidade. E eles começam a fundar outras abadias que a gente vai chamar abadias cluniacenses, porque seguiam toda a ordem de Cluny, e cistercienses, porque vão seguir toda a regra de Cister. Né? Então elas vão se espalhar e vão ter uma força muito grande. Inclusive, com o tempo começam a nomear outros papas. A igreja é renovada. Então o que a gente tem? A independência em relação ao imperador e os bispos, imperador do Sacro Império Germânico. Né? Eles vão impor a padres e bispos valores como o estudo dos textos religiosos, né? Coisa que, como eu disse, não rolava antes, até porque
Imaginem uma Europa analfabeta. Né? É exatamente isso, a população era analfabeta. E muitos padres de paróquias mesmo, de igrejas, esses caras eram analfabetos. Né? Eles iam lá, rezavam, do jeito que eles achavam que era. Né? Tinha muitos leigos também fazendo isso, né? No papel de diáconos. Né? O diácono é o cara que não é padre, mas está lá rezando uma missa. Isso existe até hoje na Igreja Católica. Né? E outra coisa aqui, ó, reabilitação do sacerdócio como atividade basicamente espiritual, fortalecendo a autonomia da igreja, permitindo o Papa enfrentar o imperador do Sacro Império. Já coloquei essa questão para vocês antes nas outras aulas. Mas então é isso. Né? Eles se voltam para a questão espiritual, né? Eles olham para si, a ideia desses monastérios mais fortes é isso, né? E vão enfrentar o imperador. Olha lá, em 1059, o Papa Nicolau II, ele confirmou o celibato. Ou seja, celibato, exatamente. Tu não vais casar, tu vai te manter só consigo e com Deus e as coisas da igreja, né? Sem relacionamento, sem esposa, sem filhos, sem se distrair com outras coisas dessa vida mundana do capeta, né? Então, e proibiu que os reis e o imperador do Sacro Império, né, indicassem papas que passaram a ser eleitos em assembleias compostas pelos 12 cardeais mais importantes. Né? Isso mudou, essa questão do número dos cardeais, claro que mudou com o tempo. Mas aqui começou. E quem inventou? Nicolau II. Esse cara tenta dar essa primeira mudança com base em tudo que vinha acontecendo em Cluny e depois em Cister, que também vai reforçar mais essa questão espiritual dentro da igreja. Né? Isso foi um baque? Claro que foi. Né? Em 1075, o Papa Gregório VII ele vai abolir a investidura leiga, isto é, o poder que o imperador tinha de nomear bispos e, inclusive, papas, como eu disse, vários foram nomeados pelos imperadores do Sacro Império. Né? Então, Gregório VII é um cara que já veio lá aprendeu em Cluny, né? Ele vai ter isso e vai retomar isso com muita força, sabe? E eles acreditam nisso e tem toda essa questão que em alguns trabalhos vocês vão achar com um nome esquisito. Né? Eu acho que eu já falei na outra aula, deve estar lá escrito querela das investiduras. Querela, eu como a minha no café da manhã, sempre, professor, adoro. Não é isso, tá? Querela é uma disputa, enfim, uma briga, uma discussão, tá? Então é uma discussão sobre as investiduras. Quem está investido de poder, tá? Então olha aqui, ó. Vamos adiante. Conclusão. O Papa vai se tornar o grande líder da cristandade ocidental e essa autoridade moral, ela se impunha não apenas ao imperador do Sacro Império, mas a todos os reinos cristãos do Ocidente. Porque no Oriente a gente sabe lá que tem os patriarcas de Constantinopla e lá em Constantinopla, né, o buraco é mais embaixo, está ali o imperador do Império Bizantino do lado e a coisa mais complicada. Né? Enfim, faltava impor a sua autoridade ao Oriente, olha aqui, ó, onde havia se separado da Igreja Bizantina em 1054. Isso eu também já falei para vocês, está nas outras aulas, pega lá, né? E faltava então juntar novamente com a Igreja Oriental, impor esse poder de Roma, porque Roma, nesse momento, começa a tomar muito mais força e vem com muito mais poder para disputar qualquer tipo de questões políticas, inclusive, claro, porque a igreja sempre tem questões políticas. O Papa hoje, o Chico lá em Roma, né, ele dá pitacos na política agora do Brasil e tal, e de outros cantos do mundo, imagina na época, né? Então, esse poder político também era importante, seguiu sendo importante, apesar de voltados mais às questões espirituais, né? Mas ele queria, claro, mandar lá no Oriente e outra questão, ó, reconquistar Jerusalém, né? Que estava sob domínio muçulmano desde o século VII. A gente estudou os muçulmanos, né? O islamismo. Então, isso aqui vai remeter para quê? Para as cruzadas. Ou seja, o que são as cruzadas? A gente vai ver na outra aula. Mas é o Papa mandando, criando uma guerra santa e dizendo vamos para o Oriente reconquistar a Terra Santa. Tá? A gente vai ver isso na outra aula, mas por enquanto, só para concluir essa parte sobre Cluny e Cister, trouxe uma imagem, claro, eu sei que vocês gostam das imagens, né? Apesar de eu pedir sempre os cartões postais, eu acho que meus alunos não estão viajando, né? Parece eu.
mas se forem para lá, me mandem o postal, já pedi. A Abadia de Cluny atual, olha só. Ela é assim? Ela é assim hoje. Existe. Olha só essa imagem daqui onde eu tirei. Ó. É o site lá da Abadia de Cluny, na França, na região da Borgonha. Né? Então vocês têm a parte leste e a parte oeste. Eu não sei que lado vocês estão, leste, oeste, mas é no leste da França. Tá? Ali, fronteira, indo para a Suíça ou Alemanha. Tá lá, existe ainda hoje. Só que, claro, olha só, essa arquitetura aqui é uma coisa um pouco mais recente, né? Me parece alguma coisa do período ali, talvez rococó, enfim, não é comigo, desculpa, história da arte. Eu adoro e trago algumas coisas, mas isso aqui não sei. Por que eu não sei? Porque foi feito bem mais recentemente. Por que foi feito mais recentemente esse estilo aqui, eu não tenho certeza. E eu tô mostrando o seu negócio da Idade Média, Ricardo, tu tá louco? Não tô louco, olha só. Isso aqui é o que sobrou, tá vendo essas duas torrezinhas? Isso aqui que sobrou. Lembra o estilo românico que eu falei? Pois é, tá aqui o estilo românico, que veio lá do bizantino, igreja de São Vitale, na Itália, em Ravenna, né? Houve algumas mudanças e virou o românico, estilo românico em todo o Ocidente medieval. Isso aqui foi feito depois? Foi feito depois. Por que eu estou mostrando? Porque a igreja foi destruída na Revolução Francesa. Tudo que representava ainda o poder feudal e a igreja, em 1789, né, todas as questões da Revolução Francesa, elas se converteram contra quem mandava. O poder feudal, lembra lá? Os que oravam e os nobres, né? Então, a igreja ainda tinha muito poder em 1789. E esses caras destruíram não só a Bastilha, que representava o poder da nobreza, mas destruíram aqui também muitas igrejas na França, inclusive a Abadia de Cluny. Então, por isso aqui foi refeito. A parte, essa entrada aqui, uma entrada mais moderna, e o que sobrou é isso aqui que me interessa, isso aqui que eu quero mostrar para você, essas duas torrezinhas. Porque, olha só como é que ela era. Ela era a maior igreja da cristandade ocidental. A maior igreja da Europa era Santa Sofia no Império Bizantino. Essa aqui é a maior igreja do Ocidente. Isso aqui, olha só que legal. Isso aqui é uma maquete, lá em Cluny, do que ela era. Então aquele pedacinho que vocês viram ali, pô, que grande, né? Que legal, que bacana, que bonito, tudo aquilo. Aquilo ali é só isso aqui, ó. Essa parte mais escura aqui, ó. Estão vendo essas duas torres aqui? Isso é um lado da igreja. Só. Claro, na volta tinha todo o complexo do monastério. Isso é só a igreja do monastério. Era a maior igreja da cristandade ocidental. Ela foi aumentada, claro, ampliada. Então, olha só que sensacional. Então, vocês lembram da igreja de São Vitale em Ravenna, na Itália, a bizantina? Ela lembra isso aqui um pouco, né? Esses detalhes aqui embaixo. Né? E ela foi ampliada, essa aqui, né? No caso, Cluny foi ampliada e ampliada de novo. Olha só a frente, parece duas torres de castelo, né? Um forte, uma fortaleza. E uma característica dela, olha só, as paredes são grossas, as janelas poucas ainda, né? Tem tudo a ver com aquele bizantino lá que nós vimos no início da Idade Média ali. Só que adquiriu algumas características próprias, né? Então isso é arte românica. E era a maior igreja do mundo ocidental. Olha só, então vocês podem ver alguns detalhes bem bacana que hoje nós só temos isso aqui. Vamos voltar à imagem? Vamos dar uma olhadinha, olha aqui. Só esse pedacinho, né? E aqui na volta, isso aqui, como é que era isso aqui na volta? Né? Os monges não viviam na igreja, né? Eles tinham todos os outros aposentos e tal. Então tá, então a gente volta para cá e eu mostro para vocês um desenho de como era. Olha aqui, ó. Esse desenho é de como era todo o monastério. Então aqui vocês podem ver a igreja, ó. A igreja até a entrada lá na frente. E todo esse outro complexo aqui no entorno, olha só, gigantesco. Isso aqui parece outra igreja. Aqui devia ter área, claro. O poder feudal, eles vão plantar, eles vão ter outros servos também na volta, enfim, vassalos e tal. Então imaginem que todo o entorno era deles. Mas esse aqui é o complexo da abadia. Isso aqui não é uma cidade, isso aqui é só a Abadia de Cluny. Então imagina o poder que esses caras têm criando isso aqui. Então tem algumas pinturas também que dá para procurar. Vocês procurem aí, imagens de Cluny.
Joga aí no Google imagens, enfim, vocês vão ver, tem muita coisa legal. Isso aqui parece gigantesco. Várias imagens com todas essas torres, porque vocês viram duas torres ali, e aquelas duas torres estão aqui, ó, só essas duas torrezinhas, não é nem a maior, não é nem essa aqui, não é essa aqui, tem essa outra aqui, enfim, é sensacional, é lindo, aliás, acabou, né, com a Revolução Francesa. Vocês na aula de Revolução Francesa vão entender por que acabou, tá? Por enquanto, ó, fim, tá? Curte, compartilha e vamos dar uma olhada na próxima aula depois sobre as cruzadas, tá ok? Valeu!